fosse a pé, eu já tinha chegado. Mas nem quando chegou aqui, um cidadão, uma bênção, ainda inventou de fazer a volta. Eu disse, não, moço, deixa em qualquer lugar aí, qualquer canto tá bom. Mas Deus seja louvado, né? Amém. Amém. Nesse momento, eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no livro de 1 Reis, 18 a 21. Livro de 1 Reis. Antes eu gostaria de convidar para vocês baixarem as frontes de vocês para a gente falar com o nosso Deus. Todos encontraram? Amém. Oremos. Santo eterno Deus, que habita nos mais aos céus, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui na tua casa nessa noite. Eu também, Senhor, não poderia deixar de te agradecer porque o Senhor nos conduziu até aqui. Em segurança. Por favor, Senhor, ouve a oração da tua serva, essa humilde serva que te clama. Me usa como instrumento vivo, ó Deus, para falar dessa igreja amada. Fica conosco, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha em porção redobrada em cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Reis 18, 21. É uma história bem conhecida, a gente sabe aí, né? Elias, os profetas de Baal, né? A gente já conhece. Elias faz um desafio para eles. E eu gostaria de frisar no versículo 21, que diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Amém? Aqui é uma pergunta muito interessante, irmãos. Eu gosto muito dela. Elias perguntou para o povo que estava, né, meio balançado a respeito da sua fé, a respeito de Deus, a respeito das coisas que eles estavam passando. E nós sabemos que Samaria tinha enfrentado aí 3 anos e meio sem chover, e a gente sabe que a água é importante, né? E as coisas foram ficando muito pesadas para eles, porque eles estavam fazendo coisas erradas e ilícitas contra Deus. Inclusive o rei Acabe, né, e sua terrível esposa Jezabel, que a gente já conhece a história. E Elias mostra esse desafio e ele faz essa pergunta para o povo: Até quando vocês ficarão definidos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, né, sigam a Ele. Mas se Baal é Deus, sigam a Baal. Essa pergunta, ela rasga os séculos. E lá no livro de Jeremias, eu gostaria que vocês abrissem agora, livro de Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7, versículo do 9 em diante, a gente vê Deus usando o profeta Jeremias a respeito da mesma coisa. Jeremias, capítulo 7, versículo do 9 em diante. Jeremias depois de Isaías, amém? Amém. Olha o que diz, olha que importante, né? A gente também conhece a história desse homem, Jeremias, esse profeta usado por Deus. Jeremias, a época dele era uma época de crise muito terrível, ele teria que enfrentar grandes pessoas. E eu, no lugar dele, eu jamais, né, não teria essa coragem que Jeremias teve. Imagine você, era um dia de fazer sacrifício no templo. Então nós sabemos que Israel tinha essa cultura, quando tinha algo no templo, né, alguma data muito importante, todos os judeus de todas as localidades, eles vinham para Jerusalém, né, para o templo, iam levar lá seus sacrifícios, suas coisas. E foi nesse exato dia que Deus usou Jeremias para falar isso que a gente vai ler agora. Imagina aí, na presença do rei, dos sacerdotes e de todo o povo. Olha o que Jeremias disse: Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar essas abominações?
será essa casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Que palavras duras, não é mesmo? Todo mundo trazendo lá seu sacrifício, tudo bonitinho, roupinha nova, bem organizadinho, né? O sacerdote lá, tudo bem vestido, cumprindo seu papel. De repente um homem é usado por Deus e diz: o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês matam, furtam, cometem aí adultério, aí depois vocês vêm diante de mim como se nada tivesse acontecido. E nessa casa que se chama pelo meu nome, vocês pedem perdão para depois continuar a praticar as mesmas coisas. E Deus, ele vai além, ele diz: eu mesmo vi isso, diz o Senhor. E agora eu gostaria de ligar a pergunta de Elias, né? O que é isso, né? Elias, ele faz aquela pergunta: até quando vocês ficarão indefinidos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam a Deus, mas se Baal é Deus, sigam a Baal. Ou seja, o povo, quando era de Deus, era de Deus. Quando a situação apertava, corria para Baal. Então Elias, ele foi usado por Deus e fez essa pergunta. E na época de Jeremias, essa pergunta como eu posso dizer, ela rasga as gerações e ela acontece novamente, mas de uma maneira diferente. Agora Jeremias está dizendo: que é isso que vocês estão fazendo? Em outras palavras, Deus, ele estava indignado com a situação que o povo dele estava vivendo. As pessoas não eram 100% cristãs, elas eram o quê? Falsas. É como na época de Elias, elas estavam balançadas. Eram de Deus e ao mesmo tempo não. Lá fora fazia tudo que não presta. Quando era no dia de sacrifício, todo mundo estava lá bonitinho, serinho, deixava lá o sacrifício, aí fechava o olho, orava. Mas deixa que Deus, ele sonda os nossos corações, na verdade. Sabia de tudo isso. E ele usou Jeremias para falar isso. E ele usa também para falar a nós. Como que está a nossa vida? Será que nós estamos semelhantes a esse povo? Será que nós estamos como o povo da época de Elias? A gente está frio, né? Aqui dentro a gente é algo, lá fora a gente é outro, diferente. Como está a sua vida? Será que você se enquadra? Eu mesmo, quando eu vou estudar um sermão ou algo, eu tento levar para a minha vida. Eu digo: meu Deus, como eu estou errada. Às vezes a gente não, né, briga com o irmão. Acho que aqui não acontece isso, né? Às vezes a gente briga com o irmão, se chateia, mas a gente vai para a igreja com aquela mágoa, fala com todo mundo, mas não fala com o irmão, mas vai. Às vezes a gente lá fora na rua comete algo que não devia, aí vem para a igreja com a cara cínica, faz as coisas e não sente, né, aquela pressão de se arrepender. Você faz, não, mas Deus perdoa, aí vem, tá tudo bem. Muitas das vezes a gente se porta assim. Se você se policiar, você vai perceber que você um dia já se portou assim também. E que triste, né? Elias, ele fez essa pergunta para o povo. E a Bíblia diz que ninguém respondeu nada. Ninguém. Todo mundo ficou caladinho. Aqui em Jeremias, Deus revela que situação vivia o povo dele. Uma situação de falsidade. O povo tinha máscara. Lá fora eles adulteravam. O rei adulterava. O rei adorava Baal, adorava outros deuses. Ninguém via. O povo não via. Mas Deus via. E Deus revelou. Muitos sacerdotes daquele lá, quando estava fazendo o papel dele, era todo santinho bonito. Mas em casa ou em outro lugar, Deus via. E Deus revelou isso. Ele disse assim: olha, na casa que se chama pelo meu nome, vocês a transformaram em covil de salteadores. E para essa pergunta de Elias, voltando para a pergunta de Elias, a pergunta que não teve resposta, né? Que ninguém respondeu, ninguém ousou responder a Elias a respeito da pergunta dele, mas a resposta daquela pergunta está lá no livro de Apocalipse 3. Eu gostaria que vocês abrissem livro de Apocalipse 3, a partir do 14. Você já deve conhecer, é bem conhecido, mas Jesus responde aquela pergunta que Elias fez. Elias perguntou: até quando vocês vão ficar indefinidos entre dois pensamentos? Até quando? Se o Senhor é Deus, sigam a Ele. E se Baal é Deus, sigam a Baal. E agora a gente vai ver a resposta
Jesus ele respondeu a pergunta de Elias. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é essa pessoa? Jesus, muito bem. 15. Conheço o quê? Que nem és frio, quem dera fosses frio, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Volta lá para Elias. Elias disse o quê? Até quando vocês vão ficar em dúvida? Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Até quando vocês vão viver uma vida dupla? Até quando? E a Bíblia diz que todo mundo ficou em silêncio. E ele disse: mas se o Senhor é Deus, sigam a Ele. E se Baal é Deus para vocês, sigam a Baal. Em outras palavras, Elias estava dizendo o que está lá em Mateus 6,24. Ninguém pode adorar o quê? A dois? Servir a dois senhores, porque você vai aborrecer um, né? Isso, muito bem, Maraújo, isso mesmo. Vai aborrecer um e agradar o outro. Você não pode ter dois senhores. Era isso que Elias estava tentando dizer para o povo. Até quando vocês vão ficar servindo a dois senhores? E agora Jesus responde: conheço as tuas obras. Tu não me engana. Tu nem és meu e nem do mundo. Tu és morno. Tu é aquele pé dentro ou pé fora. Jesus revelou a pergunta que Elias fez. A pergunta que a nossa igreja, a realidade que a nossa igreja vive. Na sinceridade, isso acontece em todas as igrejas. Não falo da Adventista, eu cito todas as igrejas, independente da religião. Nós estamos passando por um período muito difícil, e eu espero que não chegue aqui, e nem lá onde eu congrego, nem nenhuma da Adventista, mas nós estamos num período muito difícil. É o período do quê? Da mornidão. As pessoas estão ficando mornas, a igreja está ficando morna, o jovem não quer mais trabalhar, ninguém quer sair da sua zona de conforto. E aquela pergunta que Elias fez, Deus revelou: eu conheço as tuas obras, meu amor, você não me engana. Você é morno. Para de se enganar a si mesmo. Em outras palavras, Jesus está dizendo isso: vocês são mornos. E Jesus não está dizendo isso só para mim, nem para vocês, mas para todos. Nós somos mornos. Se você for comparar a sua vida com a vida dos cristãos da época dos discípulos, nós somos muito mornos. Homens que tiveram assim, seus fracassos, suas quedas, mas quando se levantaram foi para valer, não foi? Se levantaram para valer, e a igreja crescia. E por que a nossa não cresce? Por que a nossa não multiplica? Por que o clube não cresce? Por que o PG não multiplica? O que está acontecendo com nós? Jesus ele revela aqui: conheço as tuas obras, que nem és quente, nem frio. Nós somos o quê? Morno. É a palavra de Deus quem diz. Era o que acontecia. Você vê que a história ela se repete novamente. Na época de Elias, o povo era morno também. Era aquela, uma hora estava com Deus, outra hora não estava. Na época de Jeremias, o povo era morno. Uma hora estava com Deus e uma hora não estava. Na nossa geração acontece a mesma coisa. As pessoas são mornas. E o que a gente pode fazer para não cair nessa decadência? O que a gente pode fazer para não ficar como o povo da época de Jeremias? Gente, isso é muito sério. Eu fico imaginando como é que uma pessoa, né, que nós temos essa capacidade. As pessoas adulteravam, tudo por baixo dos panos, né? Que ninguém vai revelar nada. Quem é doido, né? Adulterava e escondia. Aí quando era no dia de consagrar, estava lá no templo. Era o primeiro que chegava. Tudo arrumado, botava o sacrifício, aí orava, aí mostrava mesmo que estava lá. Aí ia para casa, depois viu, né, que acontecia todo o ritual, que a pessoa era perdoada. Amanhã estava lá no adultério de novo. Adiantou de quê? Foi isso que Deus disse: vocês praticam essas coisas, venham até mim, para depois praticar de novo. Porque sabe que Deus é o quê? Perdoa, não é assim que as pessoas pregam agora. Ah, mas Deus é amor, Deus ele me aceita do jeito que eu estou. Não é assim? Ah, mas Deus te aceita do jeito que você é.
Deus, ele te ama, ele te perdoa. Não é isso que as igrejas pregam aí fora? Mas Deus disse isso para o povo: vocês fazem isso, roubam, furtam, adoram outro Deus, aí depois vocês vêm diante de mim. É como se Deus dissesse assim: vocês são tão cínicos que depois ainda vêm diante de mim com a cara cínica, como se nada tivesse acontecido. Na minha casa que tem o meu nome, vocês praticam essas abominações. Que a gente venha prestar atenção, irmãos, para a gente não cair nas mesmas falhas dos nossos ancestrais. Que a gente venha se erguer, que a nossa geração venha fazer a diferença. Aqui Deus mostrou a causa que nós estamos vivendo. Mas para tudo, o nosso Deus amoroso, ele tem o quê? Uma solução. É por isso que eu sigo esse Deus. É que ele sempre tem o quê? Uma solução para tudo. E a solução está ali mesmo em Apocalipse 3, 18. Acompanhe comigo. Olha o que Jesus fala ao nosso irmão João. Ele diz assim: aconselho-te que de mim compres o quê? Ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Como a gente vai ser um povo diferente daquelas pessoas que erraram no passado? Como você vai ser uma igreja verdadeira? Não estou falando de igreja templo, igreja é você. Como você vai ser uma igreja verdadeira, cheia do poder do Espírito Santo? Aqui está um tríplice remédio. Primeiro, Jesus aconselha a comprar ouro refinado pelo fogo. O ouro, lá em Hebreus 11:1, não precisa ler, por causa do tempo não vai deixar, mas eu vou resumir. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vai falar sobre a fé. Né? A fé é o que? A certeza daquilo que a gente não pode ver. Então a fé, ela é o que? É o ouro. E o fogo, ele é o amor. Lá em 1 João 5:3 diz que esse é o amor, que a gente cumpre o que? Os mandamentos de Deus. Que a gente guarde os mandamentos de Deus. A gente só ama a Deus se cumprir a sua lei, fazer a sua vontade. Então o fogo aqui em Apocalipse representa o que? O amor. E as vestiduras brancas, nós já sabemos que representam o que? A pureza, a santidade do povo de Deus. E o colírio, nós sabemos que é o Espírito Santo, que está lá em João 14:26. Jesus, ele promete o Consolador que nos ensinaria as coisas, que nos lembraria tudo que ele havia ensinado. Então, para que você não caia como aquele povo ancestral caiu, para que você não entre em decadência, em mornidão, para que você não fique indefinido entre dois pensamentos, Jesus, ele tem a solução. Ele dá 3 remédios. Você precisa ter fé, você precisa ter amor, você precisa ser obediente às leis de Deus, Isso é o amor. Você precisa lavar as suas vestes do sangue do Cordeiro. Você tem que procurar ser puro. E mais, você tem que usar o que? O colírio de todos os dias, que é o Espírito Santo, para que você veja. Esse é o remédio que Deus tem para cada um de nós. Eu não sei que situação você tem vivido ou tem passado. Eu sei da minha situação, do que eu vivo, que eu passo, e não é fácil, principalmente para mim, que ainda sou jovem. Para nós, para todos é difícil, mas a juventude, se você prestar atenção, está sofrendo muito. Está muito complicado, está muito difícil, não é assim? E nós somos bombardeados todos os dias. E nós precisamos desse remédio para que a gente não venha cair, para que a gente não venha esfriar. Eu digo por mim mesmo, eu tenho muitos momentos que eu chego às vezes em casa e digo: meu Deus, acho que hoje eu vou para a igreja, eu estou tão cansada. Aí hoje às vezes eu não vou não, que hoje o trabalho foi corrido. Tá? Para quem não sabe, gente, eu trabalho com criança, é difícil mesmo. Quem é mãe, ele sabe. É difícil mesmo quando a gente lida com várias e várias crianças, e várias crianças. E é difícil, aí chega aquele momento que a gente só quer ir para casa. Aí às vezes eu não quero ir, aí de sábado às vezes de manhã eu vou, e à tarde bate aquela preguiça. Eu digo: Jesus, vem cá, me ajuda, para que eu não esfrie. Porque começa assim, não é mesmo? A gente começa perdendo o ânimo, a vontade. Pensar que não, a gente entra no período do Laodiceia, esfria de vez. Pensar que não, a gente está como um povo, com a máscara, Quando a coisa aperta, busca Deus. Quando está tudo bom, a gente vai falando para Baal,
né? Fazer as coisas de Baal, usar as roupas de Baal, viver na moda de Baal. Aí depois a gente, quando a coisa aperta, a gente corre para quem? Para Deus. A gente fica indefinido, em dúvida, entre dois pensamentos. Mas Deus ele tem uma solução. E Deus ele também tem um convite para cada um de nós. O amor de Deus ele é surpreendente. Deus ele falou a causa que nós estamos vivendo. Ele revelou o problema que a gente está passando, mas ao mesmo tempo ele também nos revelou a solução. E ele tem um convite para cada um de nós. Apocalipse 3, vamos ler a partir do 19, que diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Toda vez que eu leio essa passagem, Apocalipse 3, dá vontade de me emocionar. Por que Jesus escreveu isso? Eis que estou à porta. Fale, irmão. Uma coisa interessante que a senhora falou aí, porque no passado, quando Deus tirou o povo do Egito, o povo também desobedecia a Deus. E então ele chegou para Moisés e disse: Moisés, não aguento mais esse povo, eu não tenho mais prazer esse povo. Aí Moisés perguntou: e o senhor pretende fazer com isso? Olha, eu destruí esse povo. Aí Moisés descendeu e disse: olha, esse povo falei 10 vezes esse povo me desagradou. Ou seja, desobedecia a Deus. Não é diferente. Verdade. Quantas vezes Deus me falaram? Toda vez que vai um pregador lá para a igreja de Santa Cruz, eu sou uma pessoa que gosta de ler, de ouvir, sabe? E eu fico ouvindo, meu Deus, todo pregador que vai, ele leva uma mensagem. Igual as cartas aí às igrejas, né? Tem uma mensagem para a igreja. Quantas mensagens Deus já tem enviado para a casa dele? Muitas das vezes a gente não tem prestado atenção. É igual que ele estava, entra aqui, sai aqui, eu digo, meu Deus, quantas mensagens Deus tem mandado. Acorda a igreja, irmãos, Deus ele quer fazer algo. Sempre vem um pregador com uma mensagem forte. E a mensagem é para nós, não é indicado para a igreja. A igreja não precisa da mensagem, mas nós precisamos. E é Deus sempre falando para nós, nos chamando, igual o Apocalipse diz aqui, ó, eu repreendo e eu disciplino a quem eu amo, seja zeloso e arrependa-se. E ele diz: eu estou à porta e bato. Sabe por que Jesus está na porta? É porque você não abriu ela para ele ainda. Jesus ele está na porta do seu coração ainda. Porque nós, por mais que a gente pense ou ache, nós não temos Jesus verdadeiramente. Nós não temos. Eu falo por mim, é minha realidade. Quando alguém faz algo mal contra você, você automaticamente, rapidamente perdoa? Será que você não deseja nem um malzinho a ela também? Será que você não fica com um pouquinho de mágoa? Ou será que você no outro dia abraça aquela pessoa e diz: ai, irmão, você está perdoado? É assim? Nós não temos Jesus verdadeiramente. Quando alguém critica a sua religião, você fica calado ou você rebate na mesma moeda? Porque se você reage, nós também, muitas das vezes, é necessário reagir. Mas reagir da forma que eles reagem, eles sabem que as pessoas criticam para botar a gente para baixo mesmo, né? Mas se a gente reagir da mesma maneira que eles, será que a gente também tem Jesus no nosso coração? E toda vez eu fico refletindo: meu Deus, eu preciso ter Jesus dentro do meu coração. Ele está na porta do nosso coração. Toda vez que eu leio essa passagem, às vezes eu gosto de comentar com meus pais, né? Minha mãe principalmente, porque ela é quem mais me ouve. Eu digo: mãe, Jesus ainda está na porta do nosso coração. Há quantos anos que a gente é adventista e Jesus ainda bate na porta do nosso coração com a esperança da gente abrir? Isso é muito sério. Jesus está dizendo a você: olha, eu estou na porta do seu coração, meu filho. Abra. Para de tentar servir a meus senhores. Isso não vai dar certo para você. Você não pode adorar a Deus e ao mundo, as riquezas. Você não pode adorar a Deus e servir a Baal. Não pode. Isso não está certo, está errado. Eu estou na porta do seu coração. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com você e você ceará comigo. Amém? Amém. Essa é a promessa de Jesus. Imagine você
todos os anos, reflita aí, todos os anos, todos os maus que você fez contra Deus, e Ele ainda diz que está na porta do seu coração, te aguardando. Isso é amor, isso é lindo. Jesus, Ele ainda está na porta do meu e do seu coração. Você mente? Mente. Você pratica coisas erradas e depois finge que não aconteceu nada? Faz. Mas Ele te ama e Ele quer te salvar. Amém. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Convite. Deus, Ele tem um convite não só para nós, mas para todo homem que aceitar a Ele. Ele tem um convite. É certo que a vida como cristão ela é difícil. Ela é uma vida de desafio. Não é fácil. Aquele que diz que cristão é fácil está mentindo. Já está fora do evangelho, né? É um mentiroso já. Ele já não tem a verdade. Porque é difícil. É difícil quando alguém faz o mal e você não repara, fica calado. É difícil perdoar. É difícil ser fiel na escola, no trabalho, quando chega a questão do sábado. É difícil. Eu digo por mim mesmo, na minha família de adventistas só tem a gente. Você já imaginou? Na minha família, assembleano, católico, batista, quando se juntam, você já imaginou o problema, né? E o problema dele não é nada, é só o sábado e a remate. É só isso que ele não aceita. Aí quando começa o almoço, tá tudo calminho pensar que não começa. Por que vocês não estão trabalhando ainda no sábado? O povo está falando que você não come sábado, dá paz, deixa que você comece. Aí ele fala, pensa que não almoço acaba, não come mais nada, cada um vai para casa e acaba uma festa. Desse jeito, minha família. Ele não aceita, né? Oremos a Deus para que um dia tudo dê certo. Amém. Mas nós passamos sim dificuldades para sermos fiéis a Deus. E não é fácil, mas também não é impossível, porque o nosso Deus ele está ao nosso lado. Ele só pede uma única coisa a você: abra a porta para que eu possa entrar na sua vida. Amém. Deixe que entrar no seu coração, deixe que entrar na sua casa, deixe que fazer parte dos seus momentos, da sua vida, e você nunca mais será o mesmo. É esse o convite de Deus. E se por acaso tiver que alguém que ainda não aceitou a Jesus, que ainda tem medo, ou que tenha dúvida, não tenha medo, porque Jesus ele diz assim: eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. No mundo vocês podem até ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E a Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, é a nossa fé. Que incrível, nosso Deus, maravilhoso, um Deus que salva, Ele adverte, Ele repreende, se for necessário Ele disciplina para o nosso bem, porque Ele nos ama. Tudo que Ele quer é entrar no meu e no seu coração e fazer a diferença na sua vida. Amém? Nesse momento eu gostaria de cantar um louvor e eu gostaria que vocês meditassem na letra desse louvor. E imagine que é como Jesus estivesse chamando vocês hoje para entrar no coração de vocês. Se você ainda tem um coração duro, se você ainda vive uma vida de aparência, né? Não sei, Deus é quem sabe todas as coisas, mas eu também já vivi um momento na minha vida que era de aparência. E Deus me libertou, graças a Ele hoje eu estou aqui. Graças a Ele, Deus tem me salvado todos os dias. Então, se você ainda tem o coração trancado para Deus, medite na letra desse hino. Pense aí em Jesus batendo no seu coração, te convidando a abrir a porta para Ele.
Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Porque Ele tem batido na porta do nosso coração. Por que você está esperando hoje para abrir a porta do seu coração para Cristo? Ele te espera. Eu te digo uma coisa, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. O amanhã ele não nos pertence. E pode ser o quê? Tarde demais. Se há tempo de mudança, o tempo é hoje. Se há dia de esperança, o dia é hoje. O amanhã não pertence a nós. E a palavra de Deus diz: se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se você ainda estiver com Jesus do lado de fora do seu coração, abra a porta para Ele hoje. Não espere o problema vir, a doença bater na sua porta, o desemprego. Não espere. Abra a porta do seu coração para Ele hoje. E se você vive uma vida como aquelas pessoas do passado, procure mudar. Procure o tríplice remédio que Jesus nos deixou no Apocalipse. Obtenha a fé, obtenha o amor. Procure e busque lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E mais, todos os dias, unja os seus olhos com o colírio que é o Espírito Santo. Amém? Oremos. Santo Deus, que habita nos mais altos céus, nós te agradecemos, Senhor. Apesar de todos os fracassos, todas as falhas, o Senhor tem nos amado de tal maneira que ainda espera por cada um de nós. O Senhor ainda nos convida, nos chama, o Senhor ainda nos adverte, o Senhor ainda nos apela ao coração. Nós te agradecemos por isso. Também sabemos, Senhor, que esse tempo um dia também pode se acabar, porque o Senhor tem pressa em regressar. Nós entendemos isso. Nos ajuda, Senhor, a tomarmos a melhor decisão ao teu lado. Se nós tivermos, Senhor, algum laço abarral ou as coisas do mundo, arranque esses laços de nós. Nos ajuda, Senhor, a vencer os obstáculos que nos impedem de te servir verdadeiramente. Nos ajuda, Senhor, a sermos cada dia testemunhas vivas de quem tu és. Fica conosco, ó Deus. Fica com a tua igreja aqui em Marcos Moura. Que a tua bênção seja derramada nessa noite na vida de cada irmão que aqui se encontra. Amém. E também daqueles que não vieram, o Senhor sabe do motivo, que esse bairro venha ser abençoado, ó Deus. Abençoado por ti. Que o Senhor venha visitar as ruas dessa cidade, Senhor. Os corações perdidos, aqueles corações que estão quebrados, as pessoas que estão nos hospitais, necessitando, Senhor, da tua palavra, da tua presença. Insiste um pouco mais, ó Deus, no coração dessas pessoas, daquelas que estão nas drogas, daqueles que estão perdidos dentro da igreja, daqueles que estão vivendo uma vida de aparência. Por favor, Senhor, não desista dessas pessoas, assim como o Senhor um dia não desistiu de mim. Fica com cada um de nós, nos leva, Senhor, em paz aos nossos lares, e que todos os dias o Senhor venha nos visitar e venha nos batizar com teu Santo Espírito, para que a gente venha cada dia, ó Deus, arder no nosso coração a tua chama viva. Que a gente cada dia venha se levantar e abrir a porta no nosso coração para que o Senhor entre e faça mudança na nossa vida. Amém. Fica conosco, ó Deus. Nos dá uma noite abençoada na tua presença. Abençoe também a nós que viemos até aqui. Nos leve em paz para os nossos lares. Que o Senhor nos acompanhe, seja o nosso guia. Nós te rogamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Que Deus nos abençoe.